gente vai ver o São Paulo contra o Atlético Paranaense. Mas aí, Silas, a vitória, então, do Atlético Paranaense. Esse lance, sai o gol até aí do Canóbio, mas o Vitor Roque estava impedido nesse momento, né? Tava muito bem Vitor Bueno, fez um grande jogo, né? Ex-São Paulo, a lei do ex, bateu o pênalti, fez o gol. O Canóbio define bem, né? Tira o Felipe Alves ali da jogada, mas estava de fato impedido. A gente falou assistindo o jogo, né, Bruno? Sim. A gente falou que era impedimento, o VAR chamou e de fato deu impedimento. Mas aí o Atlético Paranaense continuou, Pascoal, finalizando bastante de fora da área. O São Paulo no primeiro tempo não fez um bom jogo. Essa foi a única jogada que o Galo tentou dentro da grande área, só que na hora de finalizar a chuteira dele ficou presa na grama sintética e ele não conseguiu fazer o movimento completo. O time do Atlético Paranaense merecia um gol já na primeira etapa. Pelo que criou, pelo que jogou. O São Paulo vai ter dia que vai pesar na conta do Rogério Ceni. Esse é o jogo que pesa na conta do Rogério Ceni. Ele escala um time que não tem nenhum atacante. Ele escala um time que visa jogar defensivamente e parar o time do Atlético Paranaense, que colocou quase todos os seus titulares em campo. E aí o São Paulo teve esse lance de pênalti, né? Como é a bola que recuada pro goleiro. Me dá calafrio cada vez que recua uma bola pro goleiro. E aconteceu, o Felipe Alves vai lá e faz pênalti. Na estreia dele, cometeu pênalti. Mas foi tão mal batido que ele pega de joelho. É verdade. Né? Ele pega de joelho. Dá uma olhada. Ele não precisou nem cair na bola. Vai no joelho dele, bateu em cima do goleiro, né? E depois vai fazer o gol de pênalti. O Simon vai explicar melhor pra gente as duas penalidades, o lance de impedimento. Mas o Atlético, pra mim, em todos os momentos, mesmo com as alterações, né, Silas, que a gente estava vendo no segundo tempo, São Paulo voltou com 3 alterações na etapa complementar. A zaga toda, Pascoal. Igor Vinícius no banco, Diego Costa no banco, Léo Pelé no banco, foi o único que entrou. O Wellington no banco nem entrou e Gabriel Neves no banco. Ou seja, a zaga toda, até o volante, a zaga titular, todo mundo no banco. E o Caleri e o Luciano também, né? Também. Entraram no segundo tempo. Aí o Luciano entra e fica nervoso. E o Léo Pelé entra também no lugar do Luizão. Aí o Luciano fica nervoso pela falta de desempenho do time e toma cartão amarelo. E aí é o pênalti que você falou. E não tem culpa nenhuma. O Vitor Bueno bateu bem e fez o gol. Agora o Simon vai dizer da penalidade que o Bandeirinha ajudou. Ajudou ali, né? O Bandeirinha que ajudou. Nos dois ajudou. Nos dois. A gente já vai ver com calma, então, esses dois lances. A gente critica tanto os árbitros que a gente podia falar o nome do Bandeirinha. Não, falar mesmo. Eu falei e vou agora, na hora de comentar os lances, falar o nome dele. Veja como o Atlético teve muitas possibilidades de ampliar o placar. Esse é o jogo que vai pesar na conta do treinador. Ele disse que o São Paulo precisa de 30 pontos no segundo turno. Começando assim, vai ser difícil fazer 30 pontos no segundo turno. Tá pensando no Ceará, né, Pascoal, também, né? Bruno? Sul-Americana, dia 3. Sim, quarta-feira já, tá pensando nesse jogo, por isso que também teve essas atitudes aí de poupar todo mundo. A gente vai ouvir já o Rogério Ceni em entrevista coletiva já, tá bom? E aí um gol também anulado do São Paulo, claro. O impedimento aí bastante evidente, a gente acompanhando. E a vitória, então, do Atlético Paranaense, que continua... firme aí nessa disputa pelas primeiras posições da classificação do Campeonato Brasileiro. Já a gente destaca também a posição do São Paulo, tá? O Fluminense ainda bem também, claro, junto com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, e o São Paulo vai ficando distante. A Sina continua como mandante, como visitante. Quando joga no Morumbi, São Paulo tem quase 77% de aproveitamento nessa temporada. Olha só 2 derrotas. Mas quando joga fora de casa, esse aproveitamento cai para 45%. Números também bem evidentes na questão de gols marcados e ainda gols sofridos. No meio de semana, o Filipão deu um show na entrevista coletiva, hein? Foi bastante contundente em alguns assuntos polêmicos. A gente ouve agora, então, o técnico do Atlético Paranaense depois de mais uma vitória, mas agora no Brasileirão. E conseguimos a vitória, que é importante para nós. E os atletas têm feito aquilo que é possível e o que não é possível, às vezes, com superação, para nós conseguirmos essa continuação de estarmos entre os 6 primeiros do Brasileiro, entre os 8 da Libertadores, e agora começamos uma nova etapa. Já começamos contra o Flamengo e agora vamos começar contra os Estudiantes. Também porque o São Paulo é um seguidor ao nosso lado. Se nós conseguíssemos a vitória, tínhamos 34 pontos, 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem num turno são pontos que a gente não perde tão fácil. E nesse campeonato
Se a gente não pontuar, a gente não vai atingir o objetivo final, que é estarmos lá no final entre os concorrentes a uma Libertadores. O homem tá trabalhando em números, então, do Atlético Paranaense desde a estreia de Luiz Felipe Scolari. Em 23 jogos, 14 vitórias, 69% de aproveitamento. A média de gols marcados é de 1,7 gol por jogo e a média de gols sofridos é inferior a 1 gol por jogo. Olha aí, ó, só 19 gols nesses 23 jogos. Do Filipão, a gente vai para o Rogério Ceni. Rogério, primeira sua análise, né, da partida. Os jogadores falaram um pouco sobre isso, a gente também ficou com a sensação na transmissão de que nos momentos em que o jogo estava mais difícil para o São Paulo se segurou e quando conseguiu estabilizar por alguns vacilos ali, ofereceu oportunidade para o Atlético vencer a partida. É a sensação que você também sai do jogo? Eu tenho uma sensação de jogo bem equilibrado, para ser sincero com você. Não vejo superioridade do Atlético. Nós cometemos, acho que, muitos erros grotescos hoje, no dia de hoje. Em várias partes do campo nós erramos. E quando você erra muito grande, você acaba apagando um jogo. Mas em matéria de competição entre si, eu acho que foi um jogo bem equilibrado nas chances. A única coisa que nós erramos mais. E quando você erra muito grande, você acaba apagando um jogo. Rogério, por destino, né, na minha opinião, o Moreira, que foi o melhor do primeiro tempo, na minha opinião, não sei se você concorda, se foi um dos melhores, acaba fazendo o lance do pênalti que decidiu o jogo, né? Queria que você falasse dele jogando pela esquerda e falasse disso, dele ter feito uma boa partida e a infelicidade dele acabou provocando o lance que definiu. Nós temos o Wellington e Reinaldo pela esquerda. O Reinaldo já vem machucado há algum tempo. Nós não podemos usar o Wellington todos os jogos, porque com intervalo de 3 dias ele é um jogador muito físico, né? E a ausência dele em jogos decisivos de eliminação, de eliminatórios, né? Pesa muito pra gente, porque a gente não tem daí um jogador nessa função. Então nós não conseguimos usar ele, o Reinaldo ainda não voltou. O Moreira foi nessa função, é um jogador que lida bem com a perna esquerda, teve uma boa atuação no primeiro tempo. Erros acontecem, acho que faz parte do futebol. Tem um pouco mais de atenção, teve personalidade para jogar, né? Mas não foi o único que errou. Nós erramos algumas bolas em que não aconteceu gol e outras que nós demos penalidades, enfim, lances mais próximos à área do adversário. A maioria dos lances que o Atlético teve a seu favor começaram em erros nossos, né? Teve o mérito do Atlético de chegar ao nosso gol, mas muitos erros no dia de hoje. Incrível a quantidade de erros grotescos próximos à nossa área que nós tivemos no dia de hoje. Duas coisinhas pontuais em relação ao Rodriguinho, a atuação dele, se pudesse fazer uma análise, se ele teve uma certa dificuldade para reter algumas bolas, errou alguns passos curtos que normalmente não é. E se você pudesse também nos informar o que dá para imaginar de retorno, se você pode ter algum retorno do Madrid, que está numa situação um pouco melhor para o jogo do Ceará. Rodriguinho é um jogador que vai jogar no São Paulo. Escuta o que eu estou falando para vocês. Ele é talentoso, está sendo trabalhado, ele estreou, né? Depois ficou alguns jogos, nós trabalhamos bastante com ele. Hoje ele tinha uma função de flutuar bastante, de vir dar superioridade ao meio do campo. Errou alguns passes que costumeiramente ele não erra nos treinamentos, mas errou e eu acho que faz parte. Mas também achou boas bolas, trabalhou boas bolas por dentro. Nós não tínhamos hoje uma referência à frente, né? Ficou ele, o Nicão, ele vindo buscar mais. Nós deixamos mais o Marquinhos aberto pela direita, o Nicão tentando vir um pouquinho mais para dentro e ele flutuando para tentar uma superioridade no meio. Mas é bom jogador, bom menino, tem futuro no São Paulo. Eu acredito muito que ele deva em breve ter mais oportunidades do que ele vem tendo. Não temos o que reclamar, um garoto que eu acho que tem um brilhante futuro. Mas com relação a retorno, né, você falou, a princípio, pronto para jogo quarta-feira, eu não acho que tenha nenhum pronto para jogo, mas com o começo de transição, eu acho que já tem talvez o Reinaldo nessa semana, Patrick, Reinaldo. Alisson já está numa transição maior, pode ser que, não sei se para quarta-feira, mas acho que no mais tardar domingo, sábado, desculpa, no mais tardar no sábado, nós teremos um maior número de jogadores do meio de campo para frente.
E o próximo jogo no Brasileiro é importante, esse de sábado que ele tá falando, porque é contra o Flamengo, né? Então é um confronto aí pesadíssimo pro São Paulo na próxima rodada. Vamos ver, marca importante, o Rogério Ceni completa 100 jogos na beira do campo do São Paulo, 55% de aproveitamento. Vou arredondar, tá? 148 gols marcados, 107 gols sofridos. Ô Silas, a gente viu algumas explicações aí do Rogério, mas chama também a atenção quando ele atribui muito a alguns erros ali de campo, né? Não sei como é que... se ele tem razão e como é que o elenco reage a esse tipo de comentário, assim. Não, eu não concordo, não. Eu acho que ele poderia ter dito, olha, não coloquei Igor Vinícius para jogar, não coloquei Diego Costa, não coloquei o Léo Pelé para entrar, não coloquei o Wellington porque o Reinaldo justamente está machucado, então coloquei Gabriel Neves, não coloquei o Luciano e nem coloquei o Caleri. Por quê? Porque a gente tem um jogo na quarta-feira contra o Ceará pela Sul-Americana, jogo importantíssimo para a gente. Agora, o Atlético Paranaense foi superior. E também o Rogério poderia ter dito, jogamos contra um time que se defendeu, o Flamengo foi muito melhor que o Atlético Paranaense, até dito pelo próprio Filipão, mas arrancou um empate lá no Maracanã e um time que está redondinho. Um time que sai um jogador, não jogou, Hugo Moura não jogou, Terans não jogou, o Canóbio no Maracanã nem entrou, hoje começou jogando, ou seja, então assim, jogou contra um time, Pablo machucado, jogou contra um time muito forte e tem jogo que não tem jeito. O Atlético Paranaense foi superior e ganhou por méritos, um pênalti desperdiçado, um gol anulado e um terceiro pênalti bem definido e cobrado. Um segundo pênalti, isso, um segundo pênalti. Você viu esse equilíbrio que o Rogério viu ou a vantagem do Furacão que o Silas viu, Pascoal? Não, eu vi o Furacão muito melhor que o São Paulo. No primeiro tempo, o São Paulo não conseguia passar do meio campo. O São Paulo teve o Moreira jogou um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele não estava mal, ele fez o pênalti, é outra situação. Ele não estava jogando mal, ele cometeu um pênalti infantil, que é da idade dele, 18 anos, né? Ele cometeu um pênalti da faixa etária dele, infantil. Não deveria ter cometido aquele pênalti. O time do Atlético dominou o jogo praticamente o tempo todo. O São Paulo criou algumas possibilidades quando colocou no segundo tempo um centroavante. Né? Porque no primeiro tempo o São Paulo não conseguia passar da linha no meio. Só teve aquele lance do Galopo, que na hora da finalização o pé dele fica preso e ele não consegue finalizar como ele imaginava. Perfeito? No mais, o São Paulo só tomou pressão do Atlético. É difícil, você bota um jogador de velocidade, né? Pelo lado do campo, mas para fazer lateral direita. Porque você vai trazer o lateral direito, o Rafinha, para fazer o terceiro zagueiro. Aí você traz o Miranda para ser o central e bota o Luizão, o garoto, para fazer lateral direita. Porque você vai trazer o lateral direito, o Rafinha, para fazer o terceiro zagueiro. Aí você traz o Miranda para ser o central e bota o Luizão, o garoto, fazer lateral direita. Porque você vai trazer outro de quarto zagueiro. E aí você começa, quando a bola sai, aí você tenta mudar todo o time. Não dá para fazer isso do dia para a noite. Por isso é que eu acho que nesse jogo vai pesar no Rogério Ceni. Essa derrota vai pesar no Rogério Ceni. Porque ele começa o jogo com um time sem nenhuma pressão do adversário. O Atlético tomou conta do jogo o tempo todo. Mas a mais no segundo tempo teve 2 penalidades a favor do Atlético. Uma desperdiçada, o Thiago Heleno bate muito mal em cima do goleiro, que o Felipe acaba defendendo com o joelho, e depois vai lá, o batedor de pênalti resolve. Eu mencionar Igor Gomes, que também estava no banco, entrou, e Patrick, que estava fora, né? Patrick está machucado também. Patrick está machucado. Eu acho que tem coisas que, assim, e eu não gosto muito quando o treinador começa a botar a responsabilidade nos jogadores. Porque ele botou, o Silas falou muito bem, ele botou uma defesa nova e um meio de campo novo, certo? E aí como é que você vai culpar os jogadores que não têm o entrosamento necessário jogando... perdemos muita bola na frente da área. Perdemos muita bola na transição. É óbvio que sim, porque esses caras não estão acostumados a jogar desse jeito. A gente botou um jogador de velocidade que não fluiu. Claro, porque ele está jogando de lateral direito. Ele tem que fazer... Hoje o campo tem 105 metros. E ele tem que correr os 105 metros. Sim. É difícil. Esse é o único lance que o Galopo vai finalizar, o pé dele fica preso. Só. São Paulo só teve esse lance no primeiro tempo. Só deu o Atlético. Entendo que nesse instante, o que é que pensa o São Paulo? Ganhar a partida contra o Ceará, o primeiro jogo, porque o segundo jogo vai ser lá. Em Fortaleza. Então, entendo isso. Era mais simples o Rogério ter dito isso. E eu vou já passar para o Simon para a gente ver os lances aí os pênaltis, entre eles esse daí, mas só em relação a isso de ganhar o primeiro jogo, Zinho,
O São Paulo, ele começa a jogar tudo nas Copas agora, porque, claro, no Campeonato Brasileiro o título já foi, mas não é nem só a questão do título, mas a questão de vaga mesmo em Libertadores do ano que vem. Porque, hoje ele está a 8 pontos do G4. Tá? Claro que depois algumas vagas rolam, a gente sabe, e ele ainda está na disputa, mas assim, ele já vai ficando distante. E aí você vai jogar nas Copas, onde você também tem que jogar fora de casa. Certo? Você também tem que decidir fora de casa, como ele vai decidir na Copa do Brasil e como ele vai decidir na Sul-Americana. Com esse aproveitamento fora vai ficar difícil, Zinho. É verdade. Assim, estou muito à vontade, né? Porque a gente falou muito sobre as estatísticas do jogo, né? Nos outros jogos de Vasco contra o Chapecoense, do Atlético contra o Inter. E eu vou confessar, eu não assisti esse jogo. Para o Rio de Janeiro não passou. Né, os direitos de televisão aí, eu não tinha como acompanhar esse jogo. Fiquei mais ali vendo os comentários. E aí eu tô com a cabeça aqui pegando fogo, porque o Rogério Ceni fala uma coisa, o Pascoal já falou outra, e os números do jogo já dizem outra. Olha como é que a gente fala negócio de estatística, né? Eu fui ler aqui a estatística do jogo, o São Paulo chutou mais, o São Paulo teve mais posse de bola. E aí o Pascoal falou que o Atlético dominou o jogo. Aí o Rogério Ceni fala que foi equilibrado. Aí eu tô com o Silas, o craque Silas, que falou o seguinte: era muito mais fácil o Rogério Ceni falar assim, eu tive uma escolha. Eu poupei o time visando as Copas. Foi Sim. O que você falou agora. Né, Bruno? Assim, é nítido. Ele colocou um time poupando totalmente pro jogo da quarta-feira. É um direito que ele tem. Ele só não precisa expor os jogadores que entraram. Foi uma escolha minha. A falta de entrosamento não proporcionou o time fazer um grande jogo, mas mesmo assim a gente perdeu com a bola parada, que foi pênalti. Uhum. Criamos algumas situações quando eu faço as substituições. Que aí ele trouxe a tropa de elite do banco. Claro. Eu vi aí as substituições, que ele traz todo mundo, né? Que está no banco, que são titulares desse time. Claro. Aí dá essa equilibrada que ele falou. Mas a verdade é que é uma escolha que ele fez, abriu mão do Brasileirão, visando tentar buscar o título na Sul-Americana e na própria Copa do Brasil. E quando ele usou esse argumento em rodadas passadas, foi absolutamente compreensível, né? Porque a gente entende a dificuldade que ele tem em até treinar a equipe, como ele falou outro dia, eu não escalo quem eu quero, eu escalo quem eu posso, quem eu tenho para jogar. Nem o esquema eu posso escolher. Nem o esquema, exatamente. Nem o esquema eu escolho, né? Bom, vamos ver os lances da arbitragem? Agora sim. Você achou que eu não ia chamar o Simon? E aqui, Bruno, até porque eu tô vendo vocês falar bastante, o Zinho falou bastante, o Silas também, o Pascoal, esse negócio de posses de bola, né, estatística e tal. A melhor resposta que eu ouvi na minha vida enquanto futebol, 20, 30 anos aí participando no meio do futebol, foi o Mourinho que deu. Né, o Mourinho sendo entrevistado, o repórter perguntou para ele, você ganhou o jogo, mas a equipe adversária ficou com 80% de posse de bola. Você ficou só com 20%. Eles não têm problema, eles podem levar a bola embora. Eu levo os 3 pontos para casa. Eu levo os 3 pontos e levo para casa. Pronto. Tá bom para todo mundo assim? Você leva a bola, pronto. Então não tem mais. Tá resolvido. Espetacular, pode levar a bola embora. Mas os poetas do futebol, falam que o Brasil foi campeão do mundo não jogando bonito. Foi não. É isso. Foi não. Jogou bonito sim, jogou demais. Os poetas. Vamos lá pro Marcelo de Lima Henrique, veterano. Esse é da minha época. Apitando bem, Marcelo. Vou fazer um elogio pro Marcelo. Ele está apitando bem. Mais veterano. Já não corre tanto. Não corre. Vai pelo atalho e ele está apitando bem. 51 anos de idade. Ele está apitando. 51? 51. E apitou bem o jogo hoje. Leva bem o jogo, com tranquilidade, experiente. E nós vimos aí o pênalti bem marcado. O assistente, inclusive o Silas falou, e dá um voto de louvor para ele, o Nailton Oliveira, do Ceará, teve participação nas duas penalidades máximas. A primeira nós vamos ver cometida pelo goleiro. Primeiro pênalti, então, vamos lá. Felipe Alves, né? Do Felipe Alves que sai jogando errado. Será que o gramado atrapalhou, Silas? Na hora do domínio, né? Isso, E também talvez a falta de jogo, né, Bruno? Falta de jogo lá. Tava na reserva no Juventude, né? Perdão, Silas. Ali, ele domina mal, e aí acerta o pé do Vitor Roque,
né? Pênalti claríssimo, o assistente corre para a linha do fundo e o VAR estava longe, o Marcelo de Lima Henrique, mas marcou corretamente a penalidade máxima, né? Isso é coisa do futebol moderno, goleiro querer jogar com os pés e zagueiro bater pênalti, só vai dar errado. Isso aí, olha aí, pênalti bem marcado, tá aí, ó, o goleiro defendeu e o zagueiro, né, chutando o pênalti. Fala o nome do Bandeiras. Nailton Oliveira. Porque, ó, tem o pênalti, olha lá, ó, ele já vai direto. Já vai direto. Já marca direto. Eu não aguento mais ver, sabe o quê? Esperar o VAR. Árbitro com a mão no ouvido. Não. Cara, árbitro com a mão no ouvido me dá arrepio. Antigamente, quando eu apitava, era isso aí, ó. Deu pênalti lá, viu? O Bandeira já atravessa, já vai lá pro fundo. Marcou, tá ali na frente dele, marcou. Trabalha em equipe. Exatamente. Hoje não, hoje não sei o que, o cara já tá assim, ó. Não pode se negar, né? É isso aí, Bruno, e o impedimento, que o cara tá 5 metros adiantado, o cara fica esperando ele dominar a bola, termina a jogada para dar um impedimento. Rapaz, ontem teve um lance desse aí de impedimento, que teve um choque do jogador com a trave. Quase machucou. Isso. O jogador do Ceará. Isso, o jogador do Ceará choca com o lateral esquerdo do Ceará, se choca com a trave. Poxa, se ele bate, ele bateu com a cabeça no chão, né? Isso. E ele ficou sentindo. Se ele bate com a cabeça na trave. E eu já vi goleiro também dar aquela chegada, porque Exato. já sabe que está impedido. E aí, além do impedimento, você tira um cara do jogo. Vamos ver o outro lance agora. O outro pênalti, esse é um pouco mais complicado, porque fica a dúvida se é dentro ou fora da área. Pois é, e o Marcelo tá até próximo da jogada, né? Aí tem o tranco com a perna direita do Moreira em cima do Canóbio, houve a penalidade máxima. O Marcelo, no primeiro momento, dá fora da área, conversa com o assistente que vai para a linha de fundo e aí ele dá corretamente a penalidade máxima. Né? O Moreira, conforme o Pascoal falou, um pênalti até infantil. Ele dá um tranco com a perna direita, faz a alavanca e derruba o Canóbio. Pênalti também, bem marcado, e um trabalho em equipe. Fala-se tanto que tem que sacar os assistentes, porque assistente, impedimento... Não, o assistente é fundamental, faz parte do time da arbitragem. E esse trabalho em equipe é importante e hoje por isso que está de parabéns esse o Nailton Oliveira, porque trabalhou muito bem com o Marcelo de Lima Henrique. Ele salvou o Marcelo, Ele não se recusou a trabalhar. Tranquilo, exatamente. Exato. Não se recusou a trabalhar. Ele está lá para ver e ele viu e ele não se recusou a trabalhar. Nailton, parabéns. Os nossos elogios aqui, os nossos aplausos aqui. Todos nós estamos aplaudindo você, porque você foi competente e competência tem que ser aplaudida. Tá tão difícil ter alguém competente na arbitragem e o Nailton foi. Parabéns para ele, pro auxiliar. Exatamente, aí, ó. De novo. Vaizinho. Tá tão difícil fazer isso? Vamos lá. Aí, Zé. Ele salvou o Marcelo de Lima Henrique ali, né? Foi. Não, o VAR provavelmente o VAR salvaria. Bem, mas ali dava pra Você ter marcado. tem certeza disso? Porque no jogo do Vasco ninguém salvou, não. No jogo do Vasco não teve. No jogo do Flamengo também não. No jogo do Flamengo também ninguém salvou, não. Ninguém salvou. Tem isso. Agora, o Pascoal, isso. aqui entre nós, será que ele marcou ali achando que era falta? Quem? O Marcelo de Lima Henrique. Assim, se é pênalti, ele marcaria? Que ele encontrou? Claro que ele marcaria. Marcaria? Tanto que ele marcou na confirmação do árbitro, Bruno. Na confirmação do assistente. Porque o Marcelo tá nesse segundo lance. O Simon é muito feliz porque ele sabe analisar o comportamento do árbitro fazendo essas diagonais para chegar perto da bola. E nessa hora ele está mais perto do lance do que no primeiro pênalti. E ele está vendo. A dúvida dele era, o tranco foi fora ou dentro da área? Porque teve o tranco, teve a falta. Sim. Era só distinguir a linha da grande área. Como o Bandeira está muito bem posicionado, ele consegue enxergar que a falta foi dentro da área. Essa é a diferença. Né? E você vê como... a oportunidade do Bandeira de trabalhar corretamente. Você vê como falta um cara experiente ali. Era o João Moreira, 18 anos, era o Léo Pelé. O que está chegando aqui, eu não sei quem é o outro jogador que está chegando aqui. É só falar, calma. Tava no meio de 4. Estamos em 3. Estamos em 3 contra 1. Calma. Porque quem faz o pênalti é quem está entrando na área. Não é quem está vindo de dentro da área. Sim. O João Moreira está fora da área e coloca o pé aqui. O Léo fala... É o Pablo Maia que está junto lá. Provavelmente era o Pablo Maia ali ou o Igor Gomes, um desses dois. Totalmente desnecessário esse pênalti, por isso que o Rogério ficou bravo ali na entrevista também. Bom, o São Paulo é o 10º colocado, tá? Tem 26 pontos. O Atlético Paranaense é o 4º, tem 34, junto com o Fluminense, que joga amanhã contra o Santos, na Vila Belmiro.